Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de uma nova série que eu tô estreando aqui hoje no canal, tá? Que eu vou contar pra vocês as histórias das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, tá? E pra estrear esse quadro a gente vai falar sobre o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, conhecido como o Oráculo de Omaha. E eu acho fundamental trazer esse tema aqui para o canal, porque eu acredito que estudando a história dessas pessoas bem-sucedidas, o que elas fizeram, a trajetória delas até elas atingirem o sucesso, a gente consegue identificar alguns pontos onde a gente pode se inspirar, tá? Para a gente também atingir o nosso sucesso. Então eu acho muito bacana estudar essas histórias e por isso eu tive a ideia de trazer isso aqui para o canal para vocês, tá? E a gente vai falar hoje sobre a história do nosso querido e amado no mundo dos investimentos, o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Então se você tá curioso e quer saber a história do Warren Buffett, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar ela para você. Mas antes, vamos lá, roda a vinheta. Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? O meu nome é Álvaro Matheus e esse é o canal do Sócio Investidor. Bom, e se você está me vendo pela primeira vez aqui nesse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de inscreva-se aqui embaixo, tá? Clica aqui e se inscreve para você fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, a gente tá perto disso, então clica aqui, se inscreve pra gente bater a meta. E se você gostar desse vídeo, se ele te agregar, se você curtir a ideia de contar histórias de pessoas de sucesso aqui no canal, clique aqui no botão de curtir para eu saber que vocês gostaram e trazer vídeos de outras pessoas nas próximas semanas, beleza? Mas agora vamos lá, vamos pro vídeo. O pequeno Buffett nasceu no ano de 1930 na cidade de Omaha, no estado da Nebraska, nos Estados Unidos. O pai dele era Howard Buffett e a mãe Leila Buffett, que também tiveram outras duas filhas, sendo Warren Buffett o filho do meio. Em 1936, Warren Buffett tinha 6 anos de idade e acredite, ele já fazia dinheiro. Ele comprava fardos de Coca-Cola na loja do avô e revendia para ter de lucro equivalente a 5 cents, que eram 5 centavos de dólar na época. Reajustando para os preços atuais, seria algo em torno de 7 dólares por fardo de lucro. Desde criança, o Buffett era muito bom em números, ele gostava muito de ler. E por causa disso, ele teve um excelente desempenho nos primeiros anos de colégio. E era considerado o nerd, o CDF da sala. Inclusive nessa época o pai dele era corretor de ações e por causa disso tinham alguns livros de investimentos em casa e essa foi sua primeira experiência com o mundo dos investimentos. O Buffett ele leu todos os livros de investimentos que o pai tinha no escritório. Mas a primeira experiência prática que ele teve realmente nos investimentos foi no ano de 1941, quando ele tinha 11 anos de idade e ele comprou as suas primeiras ações. Uma ação de uma empresa chamada City Service. Ele comprou ações para ele e também para sua irmã mais velha, no valor de 38 dólares a ação, que trazendo para o valor de hoje seria o equivalente a 800 dólares hoje. E ele comprou essas ações a 38 dólares e logo em seguida as ações começaram a cair e chegaram até 27 dólares. E ele segurou essas ações até elas recuperarem, ele ter um leve lucro de 40 dólares, onde a ação chegou, ele tendo lucro de equivalente a 2 dólares, e ele vendeu essas ações e liquidou a operação. E ele conta até hoje que essa foi uma das maiores lições que ele teve nos investimentos, porque logo após ele ter vendido, as ações dispararam para 200 dólares. E ele perdeu toda essa valorização. Então até hoje ele conta que essa foi uma das maiores lições que ele teve de paciência nos investimentos. Em 1943, quando ele tinha 13 anos de idade, ele tinha uma veia empreendedora muito forte e além de continuar vendendo Coca-Cola, que ele já fazia desde os 6 anos de idade, ele começou a entregar jornal, ganhando apenas 1 cent por cada jornal entregue. E ele gostou tanto de fazer isso e gostou tanto do dinheiro que ele estava recebendo, que ele entregava jornal de manhã, entregava de tarde, só não entregava quando ele estava na escola. Inclusive, nessa mesma época, ele já estava faturando o equivalente ao salário dos seus professores do colégio, com apenas 13 anos de idade.
E um fato curioso é que em 1944, quando ele fez a primeira declaração dele de imposto de renda, ele conseguiu deduzir $35 que ele pagaria de imposto, declarando o seu relógio e a sua bicicleta como peças fundamentais para sua atividade de entregador de jornal. E aí ele conseguiu deduzir $35 de imposto, apresentando esses bens como bens essenciais para sua função de trabalho. Desde novo ele era muito esperto. E foi exatamente nessa época, quando ele tinha 14 anos de idade, que ele atingiu a marca dos seus primeiros $1.000, tá? Naquela época que, trazendo para o valor de hoje, era o equivalente a $19.500, ou seja, mais de R$100 mil, com 14 anos de idade. No ano seguinte, em 1945, quando o Buffett tinha 15 anos de idade e já era um jovem, ele teve que se mudar para Washington DC junto com toda a sua família, porque o pai dele estava ingressando na carreira política e eles teriam que mudar de cidade. E o Buffett simplesmente odiou a mudança. Ele não queria largar os amigos, largar as pessoas que ele conhecia, a casa e ir para outro lugar totalmente diferente. E por isso ele se rebelou. E por causa de toda essa revolta, Buffett aprontou várias coisas nesse período. E uma das principais coisas que ele fez foi entrar vendido nas ações do AT&T, que é uma empresa americana que seus professores investiam para garantir a sua aposentadoria. Entrar vendido, caso você não esteja familiarizado com o termo, é basicamente quando você monta uma operação para ganhar dinheiro na desvalorização das ações. Você ganha dinheiro quando a empresa cai, então você monta essa operação esperando que a empresa vá desvalorizar. E ele imprimiu todos os comprovantes dessas operações e levou para todos os professores dele, que ficaram pé da vida, ficaram extremamente bravos, mas por mais que eles ficassem bravos, eles reconheciam que o Buffett entendia muito sobre o mercado de investimentos. Inclusive nessa época o Buffett desenvolveu muito o seu espírito empreendedor, ele continuava vendendo Coca-Cola, ele vendia selos, vendia bolinhas de golfe usadas, ele inclusive montou até um negócio de pinball com um amigo, que teve várias máquinas em 3 lugares diferentes, e ele chegou a vender esse negócio depois por $1.200. E para você ter noção, nesse mesmo ano de 1945, quando ele tinha 15 anos de idade, ele juntou os seus primeiros $2.000. E isso era dinheiro suficiente para ele comprar uma fazenda. Ele comprou uma fazenda com esse dinheiro, inclusive contratou um funcionário para cuidar da fazenda, para que os lucros dessa fazenda pagassem a faculdade dele, faculdade na qual ele também não queria ir. E aí em 1947, quando ele tinha 17 anos de idade, ele entrou na faculdade, como eu disse, que ele não queria ir. E porque ele não queria ir, ele simplesmente terminou a faculdade o mais rápido possível em 3 anos. Com isso, logo após terminar a faculdade, o ano era 1950, ele tinha 20 anos de idade, ele decidiu aplicar para Harvard. Ele queria entrar na Harvard Business School, que é a maior escola de negócios reconhecida no mundo. Mas infelizmente ele não conseguiu entrar em Harvard, porque na entrevista, o entrevistador de Harvard falou a ele que ele tinha apenas uma cara de moleque e não condizia com o perfil da instituição Harvard. E aí, por não ter conseguido entrar em Harvard, ele começou a pesquisar outras grandes universidades de negócios que ele poderia entrar. E ele achou uma lista de professores na Universidade de Columbia que ele reconheceu os nomes. O nome Dodd e o nome Graham. Ele conhecia muito esses professores porque ele já leu inclusive um livro deles no escritório do pai dele, naquela época quando ele ainda era uma criança lá na cidade de Omaha. E aí ele teve vontade de estudar com esses professores e escreveu uma carta para eles dizendo o seguinte: queridos professores, achei que vocês haviam morrido, mas como não estão, eu gostaria de ir para a Colômbia e estudar com vocês. E ele foi aprovado. E aí dentro da faculdade da Colômbia, ele desenvolveu uma admiração muito grande pelos professores, em especial o Graham, que lhe ensinou as 2 principais regras que ele repete até hoje. Regra número 1, nunca perca dinheiro.
Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. E o Buffett foi um excelente aluno em todo esse período, e ao finalizar o período de estudo, ele queria trabalhar com o professor dele, o Graham. Só que infelizmente ele não conseguiu um emprego com o Graham porque ele dava prioridade às vagas de emprego para alguns judeus que eram desfavorecidos na sociedade. Então Warren Buffett voltou para casa. E por mais que isso pareça algo ruim, acredito que isso foi muito vantajoso, porque voltando para casa, ele conheceu uma amiga da irmã dele chamada Susan, que viria se tornar sua futura esposa alguns anos adiante. No ano de 1951, quando ele tinha 21 anos de idade, quando já tinha formado na universidade e voltado para casa, já que ele estava sem emprego, começou a dar aulas. E ele era muito envergonhado nessa época. E ele procurou cursos de oratória que ele poderia fazer para se desenvolver. E aí ele viu um anúncio no jornal de um curso presencial com um nome que é muito familiar. Dale Carnegie. Talvez você conheça esse nome também. É o mesmo autor daquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim, esse livro fenomenal de comunicação, persuasão e desenvolvimento pessoal. O Warren Buffett teve aula com o escritor do livro. E para finalizar, além disso, ele recebeu um aviso do Graham, tá? Aquele professor dele lá da Columbia que não tinha contratado ele, chamando ele para trabalhar. E aí nessa época ele se desenvolveu demais, ele começou a aprender muito com o Graham, tá? Ele começou a ver um estilo diferente de análise de empresa, ele começou a entender o que era uma análise mais fundamentalista, uma análise mais técnica. Ele entendia que como ele analisava as ações, pensando em governança corporativa, em gestão, em pessoas que estavam lá dentro, o Graham ele olhava muito para resultados, olhava muito para DRE, para números e precificava as empresas nesses números. Ele também aprendeu conceitos muito importantes como o Value Invest, que ele utiliza até hoje na aplicação dos seus investimentos. E aí ele passou alguns anos trabalhando com Graham como analista de ações, e aí ele conseguiu aumentar o seu patrimônio para 174 mil dólares, que é o equivalente hoje a 1.950.000 dólares. Nessa época ele já pensava até em se aposentar com seus 25, 26 anos de idade, mas ele tinha uma grande meta de ser milionário antes dos 35. Então ele esqueceu essa ideia de se aposentar e voltou a trabalhar. Ele inclusive abriu uma empresa de investimentos com os amigos chamado Buffett Partnership, onde o capital inicial para os investimentos nessa empresa era de 105.100 dólares. 105 mil de todos os amigos e 100 dólares do Buffett. Em 1958, quando ele tinha 28 anos de idade, ele comprou uma casa, que inclusive é a casa que ele vive até hoje. Em 1962, 6 anos depois de ele ter criado a empresa com os amigos, o capital que eles tinham investido na empresa era hoje de 7 milhões de dólares. Então nessa época ele já tinha ficado muito famoso, muito conhecido por essa multiplicação dentro da sua empresa de investimentos. Mais ou menos nessa época ele também começou a investir numa empresa que se chamava Berkshire Hathaway. Você conhece? É familiar para você? Então, era empresa destinada à falência, que o Buffett comprava na esperança de que os controladores da empresa oferecessem dinheiro para recomprar essas ações novamente. O que foi exatamente o que aconteceu 2 anos depois. Quando o presidente da empresa foi falar com o Buffett, ele ofertou 11 dólares e 50 centos por ação, e o Buffett concordou com aquilo, mas quando veio o documento para ele assinar oficializando a operação, estava apenas 11,38 centos por ação. E o Buffett ficou super irritado, acreditando que o presidente da empresa estava querendo passar a perna nele. E ele começou a comprar ações da Berkshire Hathaway até atingir o controle da empresa no ano seguinte. E aí depois que ele assumiu o controle da empresa, comprando ações o suficiente para ser o controlador, ele demitiu o presidente da empresa que tentou passar a perna nele. Senhoras e senhores, tentaram enrolar o Warren Buffett. Se deu mal, né? Em 1969, quando ele tinha 39 anos de idade, ele encerrou a holding que ele tinha começado com os amigos e resgatou o valor para ele de
25 milhões de dólares. Lembrando, ele começou a hold investindo 100 dólares e finalizou a hold com um patrimônio de 25 milhões. Pouco depois, em 1970, quando ele tinha 40 anos de idade, a Berkshire Hathaway, que era onde ele estava concentrando as suas operações dos seus investimentos, teve uma rentabilidade de mais de 1000% e disparou em relação ao S&P 500, que é o índice da bolsa americana, e por isso ele ficou ainda mais famoso e ainda muito mais conhecido. Em 1980 ele tinha 50 anos de idade e um patrimônio superior a 140 milhões de dólares. E o curioso é que, já que todo esse dinheiro estava aplicado na Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, ele só recebia o seu salário pro labore, que era de 50 mil dólares por ano, e todo o dinheiro dele estava aplicado na empresa. E aí, nesse mesmo período, ele começou a receber muitas críticas, porque ele estava com muito dinheiro e ele não fazia doações, ele não ajudava outras pessoas financeiramente. Mas ele não ajudava não é porque ele era uma pessoa ruim ou porque ele não queria ajudar, mas ele achava que ainda teria que multiplicar ainda mais o seu dinheiro para conseguir doar muito mais no futuro e conseguir ajudar muito mais pessoas. Então ele não queria doar naquele momento, onde para muitas pessoas era muita grana, para ele ainda não era, porque ele queria aumentar isso ainda mais para quando ele fosse doar, ele doar um valor extremamente relevante. Em 1977 ele se separou da sua esposa, a Susan, e em 2004 ela acabou falecendo. E em 2006 ele declarou a sua primeira doação no valor de 37 bilhões de dólares para o Instituto Bill e Melinda Gates, do seu amigo Bill Gates, dono da Microsoft. Ele definiu esse valor de doação para ser resgatado em ações da Berkshire apenas na sua morte, mas com isso ele foi premiado como a pessoa que mais doou dinheiro na história do planeta. Hoje, Warren Buffett tem 92 anos, ele mora na mesma casa que ele comprou lá em 1958, ele vai no McDonald's 3 vezes na semana e ele toma o equivalente a 5 Coca-Colas por dia e lê entre 5 e 6 horas todos os dias. A fortuna dele hoje é estimada em 90 bilhões de dólares e é considerado o maior investidor de todos os tempos, inclusive conseguindo 99% da sua fortuna após os 50 anos de idade, comprovado quanto ele estava certo em acreditar que os juros compostos multiplicariam muito mais o seu patrimônio no futuro. Senhoras e senhores, essa é a história do Warren Buffett. E você, gostou dessa história? Gostou desse quadro? Você quer que eu traga mais pessoas de sucesso para contar a história delas? Então coloca aqui embaixo nos comentários para eu saber, tá? Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em histórias de sucesso para conseguirem se inspirar e atingir os próprios sucessos. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.